todo profissional que esteve a todo momento à linha de frente, né? Eu convido aqui já, né, o doutor Alexandre Ricardo Pepe Ambrosim, fisioterapeuta, que já posso falar de antemão para vocês que é um amigo, uma pessoa que mora lá em Marília, né? Também, juntamente, eu sou de Marília e sempre nos encontramos por ali, estamos envolvidos num projeto em comum agora, né, Alexandre? E o Alexandre é uma pessoa que eu já posso apresentá-lo, né? E também já trazer para vocês um relato que eu acho que é muito importante no sentido de que ele foi muito nobre nesse momento da Covid. Ele é professor da Unesp de Marília, ele trabalha na área de respiratória e ele não precisava disso, mas ele foi à linha de frente, né? Ele foi conhecer o Covid de perto, ele foi ver o que é o Covid lá dentro de uma UTI e visto que ele era professor, ele poderia estar em casa como, né, outros ficaram nesse período e ele foi valente e foi até a linha de frente para conhecer e trazer para vocês hoje esse relato magnífico. Ele movimenta bastante as mídias sociais, tem projetos, né? E ele vai falar tudo isso para vocês. Alexandre, seja muito bem-vindo. Nós temos um tempo aí de apresentação de aproximadamente 10 a 15 minutos. Você pode ficar à vontade e depois, surgindo as perguntinhas, a gente faz o último bate-bola aí com o pessoal. Mais uma vez, seja bem-vindo, a palavra é sua. Bom, professor Paulo, obrigado aí pelo convite. Obrigado pelas suas palavras aí, eu fico feliz de poder contribuir mais uma vez com o evento aqui da Unify. Como o professor Paulo disse, eu fui para dentro de uma UTI, né, para vivenciar e tentar atuar e falar um pouquinho sobre, mostrar, né, como que a fisioterapia pode atuar no ambiente aí de terapia intensiva. Então, o que eu vou trazer hoje para vocês é um pouco disso que eu vivi dentro da Santa Casa de Marília. No momento, né, em que a fisioterapia podia crescer, né, eu não podia ficar dentro de casa esperando para ver o que iria acontecer. Então, enquanto docente de uma universidade pública, eu pensei que eu precisava levar o conhecimento para dentro da UTI para contribuir com tudo que estava acontecendo. Depois do relato do Dr. Eduardo, aí a gente fica... tudo que ele relatou, agora eu tecnicamente vou mostrar qual é o papel da fisioterapia nesse contexto todo que o doutor Eduardo nos passou, aí um relato tão importante, né? Então, inicialmente, né, eu queria mostrar para vocês, eu vou apresentando aqui para vocês, né, como o doutor Eduardo mostrou aí na sua trajetória, né, o COVID ele tem uma fase mais de detecção onde você tem uma fase inflamatória importante, né? Então essa fase inicial importante aqui é onde você tem as pioras dos sintomas. Alguns pacientes rapidamente caem essa fase inflamatória e passam bem por isso, outros vão acabar complicando e precisando do tratamento intensivo e vão ficar muito tempo, sendo que na fase subaguda começam os outros acometimentos de outros sistemas e a fisioterapia ela começa a atuação desde esse primeiro momento até no momento em que a gente tem aí o COVID chamado de uma COVID crônica, uma fase pós-COVID, que vai durar muito tempo ainda. Então nós sabemos que a pandemia, apesar de estar diminuindo, né, a situação da pandemia, nós temos aí muita coisa ainda para passar, muita coisa vai acontecer ainda, nós temos sequelas para tratar. Bom, para vocês terem uma ideia quanto isso é importante, né, quanta sequela ainda a gente tem que tratar, a gente sabe que pacientes que sobrevivem ao Covid-19 ainda vai ter risco de óbito, mesmo após 6 meses as infecções. Então o trabalho, né, especificamente da fisioterapia, mas é óbvio em todas as áreas, o trabalho da fisioterapia ele não acabou ainda, né? Nós vamos trabalhar com muito ainda até o final, até a recuperação desses pacientes, como bem falou também o doutor Henrique. E para vocês, né, para vocês terem uma ideia, né, o que a fisioterapia respiratória de fato faz dentro de uma terapia intensiva. Então esse aí é um raio-x, né, de um paciente que nós tratamos dentro da terapia intensiva, lá dentro da Santa Casa de Marília, onde numa entrada, imaginem, quando a gente faz aí o relato de uma tomografia com 90% de acometimento, é mais ou menos isso que a gente vai enxergar numa radiografia, e aí com o tempo, com o tratamento medicamentoso, com o tratamento da fisioterapia, a gente vai poder, né, melhorar, aumentar as áreas de aeração aí pulmonar, até que você consiga aí
né? Esse paciente aqui, no caso, né, ele teve alta nesse dia aqui, e vejam, como eu falei das sequelas que vão ficar, ainda saem com alterações pulmonares consideradas bastante importante. Né? A gente sabe também, né, que muitos pacientes apresentam, né, não necessariamente em terapia intensiva, mas apresentam um raio-x assim, ó, raio-x limpo, e que quando vai fazer a tomografia que se detectava o Covid-19, né? Então muitas vezes a gente ainda ouve por aí pessoas falando, a doença não é nada, né? Isso aí estão aumentando a doença. Então, tanto pelo relato que nós ouvimos até agora, assim como o quanto eu vivenciei dentro da UTI, pessoas que não tiveram o mesmo dom da vida que foi dado aí ao doutor Eduardo, né? Muitas pessoas não sobreviveram a essas lesões que no início parecem muito pequenas, né? E aí, o que a gente costuma chamar, né? Falar que essa doença né? Uma doença considerada uma doença silenciosa, né? Que no início da pandemia nós acreditávamos, né, que bastava a gente usar a mesma classificação que a gente usa para a síndrome da angústia respiratória adulto para tratar esses pacientes com Covid-19. E aí eu trago aqui uma informação bem técnica, né, para quem não é da área, mas a gente avalia, né, o quanto esse paciente está hipoxêmico e avalia se ele tem algum tipo de opacidade radiológica. E se vocês viram que na última imagem eu mostrei que não existe opacidade radiológica. Então a gente foi aprendendo com a pandemia que classificar pela hipoxemia é possível, é importante, mas radiologicamente a gente nem sempre tem as alterações acontecendo. E o que acontece na maioria das vezes, né? A gente protela uma conduta um pouco mais agressiva, mudar levar o paciente ao hospital, ou mesmo protela a intubação orotraqueal de um paciente, e a gente acaba saindo de pacientes, né? Que a gente classificava lá no início, né? Essa classificação ela é uma classificação que foi bastante divulgada, que a gente chamava de um fenótipo do tipo low, onde eu tinha poucas áreas de lesão, e simplesmente para a gente entender, esses pacientes eles eram hipoxêmicos, porém a hipoxemia não se justificava somente pelas áreas de condensação pulmonar. Então essa é uma imagem tomográfica, as áreas de condensação pulmonar apareceriam em vermelho aqui, né? Então quando a gente fala que o paciente ele tem hipoxemia, então a relação PO2 dele, FO2 é abaixo de 150, que seria já uma hipoxemia muito grave, isso não se justifica somente por lesões pulmonares. Então a doença parecia não ser somente pulmonar. Né? E aí a gente vai deixando esse paciente em hipoxemia e fazendo esforço. E aí esse paciente que é um fenótipo low, ele evolui, né, por uma fenotipagem do tipo high, onde agora a hipoxemia, ela praticamente é a mesma, ó, não piorou tanto, mas agora esse é o pulmão de um paciente que vai para a UTI numa situação muito grave, né, onde existe uma área de condensação tão importante aqui, ó, que a gente fala que o pulmão, né, ele tem um pulmão pesado, um pulmão que vai precisar ser recrutado, que é isso que o fisioterapeuta vai trabalhar quando esse paciente for intubado. Então, pegando aqui um paralelo do relato anterior, a gente tem aí no começo, aquele esforço que o paciente provavelmente, né, o doutor Eduardo estava fazendo para respirar com um pouco de oxigênio que ele recebia. Se ele não for tratado rapidamente, esse pulmão, ele tende a piorar, né, e é óbvio que quando você intuba um paciente, a intubação ela traz outras complicações, como a gente viu as pneumonias fúngicas, outras pneumonias bacterianas, a insuficiência renal, como relataram, mas ela é um mal necessário por muitas vezes. E depois a gente acabou descobrindo, né, que o coronavírus ele não só atingiu o pulmão, mas sim outros sistemas, né? Quantos relatos a gente tem de pacientes com doenças que persistiram, doenças do tecido tegumentar, né, doenças de pele, hepáticas, enfim, tudo isso gerada pelo coronavírus. E aí, né, a gente pensa, né, qual é o papel da fisioterapia e como abordar esses pacientes quando eles desenvolvem, né, quando o paciente vinha para nós e falava que detectou positivo para coronavírus. Então, quando aquele paciente chegava para nós e chegava oxigenando mal, né, em quadros, saturando mal, né, então a oximetria de pulso foi um grande norte para a gente direcionar os tratamentos, mas esse paciente ainda não tinha sinais de esforço respiratório, portanto, sinais de insuficiência respiratória.
O paciente ele era avaliado por meio de gasometria arterial e era a partir dessa gasometria que direcionava o tratamento do paciente. Então, a partir desse resultado. Caso o meu paciente tivesse já sinais de insuficiência, ele já ia direto para ventilação mecânica e intubação orotraqueal, como bem a gente ouviu aí no relato. Então, pacientes que a PaO2 ainda estava boa, nós mantínhamos ele num catéter de baixo fluxo. Caso o meu paciente tivesse, né, uma PaO2 entre 63 e 75, aí a gente tinha que manter, tentava, né, manter o paciente ou numa máscara de reinalação de oxigênio, que também consegue ofertar uma fração de oxigênio bastante alta. A gente também, no início da pandemia, a ventilação não invasiva, ela não foi tanto utilizada. Por que ela não era tanto utilizada? Porque a equipe ainda não tinha segurança e proteção no uso dos EPIs, né? Depois isso acabou vindo e sendo utilizado. E o catéter nasal de alto fluxo, né? E eu vou mostrar tecnicamente aqui quais condutas, né, são melhores, se é o catéter nasal de alto fluxo ou a ventilação não invasiva, né, que são esses dois pontos. Ou então, se o paciente precisava ir para a intubação orotraqueal. Então, especialmente falando do catéter nasal de alto fluxo, né, ele é uma conduta que traz mais conforto ao paciente, ele consegue melhorar a oxigenação e ela conseguiu, né, diminuir a ventilação mecânica e diminuir a reintubação de alguns pacientes que saem depois da ventilação mecânica. Então isso já é uma coisa bastante clara para a gente, e a gente descobriu isso especificamente também a respeito do Covid-19. Muitos lugares associaram a ventilação não invasiva com o catéter nasal de alto fluxo, né? Isso era até uma conduta pouco estudada, mas o que se tem na literatura é que o catéter nasal de alto fluxo, ele sozinho já é capaz de diminuir a necessidade de ventilação mecânica e aumentar a sobrevida dos pacientes com Covid-19. Falou-se um pouco também, né, a respeito, né, dessa utilização e comparando os dois. Então esse estudo aqui é um estudo de 2020, então no meio da pandemia que surgiu, a gente pôde entender um pouco mais sobre essas duas condutas, onde o catéter nasal de alto fluxo, ele não é uma técnica de ventilação não invasiva, né? Então ela não gera pressão dentro da via aérea do paciente, por isso não conseguia abrir os pulmões do paciente. Mas por quê? Porque ele é fluxo, né? E o catéter nasal de alto fluxo, apesar disso, ele é mais aceitável para o paciente, ele é mais confortável, mais tolerado pelo paciente. E aí mostra uma taxa de intubação menor do que a taxa de intubação que acontece nos pacientes com ventilação, que usam VNI, né, ventilação não invasiva. E a mortalidade, obviamente, já que vai menos para a intubação orotraqueal, também a mortalidade ela é menor nesse tipo de paciente. Uma coisa que a gente foi aprendendo também é que não adiantava, mesmo o catéter nasal de alto fluxo sendo um dos recursos melhores a ser utilizado, não podíamos deixar de monitorizar e ficar atentos com os sinais que os pacientes apresentavam. Então, eu vi também, muito protelar a intubação do paciente e piorar o quadro do paciente, e aí o prognóstico acaba cada dia mais piorando. Então a gente foi atrás de estudar o índice ROX, que é um índice, né? A gente foi proposto esse índice, que é um índice que vai utilizar a saturação, o quanto de oxigênio está ofertando no catéter nasal de alto fluxo e a frequência que o paciente está fazendo, para dizer se meu paciente tem bom prognóstico de melhorar aí dentro do catéter nasal de alto fluxo. Então, os pacientes que apresentavam esse índice, né, a gente calculava isso hora a hora lá para os nossos pacientes, o meu paciente que tinha a cada hora, ele vinha diminuindo esses índices, ou então ele estava abaixo de 4 nesse índice, 4,8 especificamente, esses pacientes eles eram considerados pacientes para ventilação mecânica invasiva, né, eles eram considerados falhos no catéter nasal de alto fluxo. Uma outra coisa que também surgiu aí durante a pandemia, e eu, enquanto fisioterapeuta, muitas vezes eu era questionado, era perguntado o que fazer, né, durante essa fase mais aguda, e eu ainda não estou grave para ir até o hospital, né. Eu orientei muitos pacientes a ficar de barriga para baixo, a pronar, né, que a gente chama, ficar virado de barriga para baixo para ver se a gente conseguia melhorar a ventilação desses pacientes. E aí a gente acha, né, que a pronação é uma coisa que surgiu aí só com o Covid-19, mas na verdade, esses são estudos, né, referentes ao Covid-19, mas esses dois estudos de baixo
são estudos anteriores, que já se estudava a respeito da pronação, né, da posição prona nos pacientes que respiram espontaneamente, né? E a gente observou que os pacientes melhoravam quando ficava de barriga para baixo, quando ficava ali, tentava, com o posicionamento, melhorar a mecânica respiratória. Muito se ouviu falar também da fisioterapia, de alguns fisioterapeutas, né, mal informados, infelizmente, o uso, vamos fazer o treinamento do pulmão, não existe treino pulmonar, pulmão não é um músculo, né, usar o exercício das bolinhas, né, eu quero deixar muito claro que não tem nenhum benefício fazer os inspirômetros de incentivo. Eu vou mostrar para vocês o que nós podemos fazer para reabilitar esses pacientes que agora estão aí sequelados pós-Covid. Aí considerando, né, que nós estamos aí na era das redes sociais, né, saiu esse artigo falando de que a posição prona do paciente acordado não iria beneficiar, diminuir a intubação orotraqueal dos pacientes. E vejam, eu acabei de falar para vocês que eu orientava que os pacientes ficassem em casa, aqueles que ligavam para mim ou que mandavam mensagem, olha, o que eu faço, né? Eu orientava a deitar de barriga para baixo e tal. E aí sai esse estudo aqui. E infelizmente, né, quando algumas coisas são divulgadas nas redes sociais, as pessoas não vão lá no cerne do estudo. Vamos ler lá sobre esse estudo. Então, para vocês entenderem, a pronação basta vocês colocarem o paciente de barriga para baixo, e ele tem esses efeitos benéficos aqui, melhorar a mecânica, melhorar a troca, aumentar o volume pulmonar, melhorar a ventilação e perfusão, melhorar a pressão pleural, ou seja, diminuir o esforço respiratório do paciente e melhorar a oxigenação. E aí, quando você pega e vai estudar esse estudo que falava que as pessoas falam, não adianta pronar que não resolve, a gente foi ver, né, quando leu o estudo em si, que esse estudo, primeiro ele mostra aí, né, compara os grupos controle, o grupo que ficou pronado, acordado, e aí a gente vê, principalmente, eu vou grifar aqui para vocês, ó, eles usando esse índice aqui, que é aquele índice que eu mostrei para vocês, que classifica a gravidade do SARA, né? Então, ele mostra, né, que esses dois grupos aqui têm índices iguais, né? Eles usam aqui a unidade KPF, né, que é uma unidade também de medida, mas a gente no Brasil usa milímetros de mercúrio, e naquela tabela é milímetros de mercúrio, mas se eu transformar isso daqui em milímetros de mercúrio, isso aqui dá em torno de 110, 115 de índice PF, ou seja, esse estudo, ele serviu somente para pacientes muito graves, mostrando que não adianta eu protelar a intubação de um paciente pedindo para ele ficar de barriga para baixo, mesmo que ele relate conforto, né? Então não adianta eu protelar a intubação do paciente. A gente indicar para aqueles pacientes que não estão graves, isso sim tem comprovação, como eu mostrei nos artigos anteriores, aqueles 3 anteriores mostram isso. E aqui, né, óbvio, né, mostra que o grupo controle, o grupo pronado, ele acabou, né, considerando que eles precisavam ser intubados, eles tinham o mesmo comportamento, não diminuiu a necessidade de intubação. E aí, quando você olha aqui nos dias de intubação, ó, então o paciente ficou pronado um tempo muito curto, porque eles eram muito graves. A pronação ela precisa ser maior do que 16 horas por dia para ter efeito. E o mesmo grupo pronado, ó, ele não conseguiu, ó, a pessoa que mais ficou aqui ficou em torno de 10 horas. Então, ele não consegue ficar muito tempo pronado pela gravidade que tem da doença. Então, considerando o tempo de pronação aqui por dia, né? E quando você considera em torno, né, uma média de pronação nos 3 primeiros dias, isso também não acabou atingindo, apesar de ter aumentado um pouquinho o tempo aqui. E aí, obviamente, né, considerando, mesmo que aqueles pacientes que ficam menos horas ou mais horas, acabou não fazendo diferença significativa entre os grupos. Mostrando, então, esses pacientes eram tão graves que a pronação no paciente em respiração espontânea grave não tem efeito, né? Não teve efeito para esses pacientes. Então, indicar a pronação era algo que estava errado dentro da terapia intensiva, porque lá nós temos um paciente muito grave. E como a gente está aqui falando do papel da fisioterapia, né? Então, depois que a gente trabalhou com os pacientes, colocar ventilação não invasiva, colocar catéter nasal de alto fluxo, monitorizar o paciente, é papel da fisioterapia dentro de uma UTI COVID, né? E auxiliar, né, na intubação orotraqueal, por exemplo, de um paciente como esse que nós estamos vendo aqui, ó.
Observem, ó, dá para ver um pedacinho do rosto da paciente aqui, ó. Essa paciente está de óculos ainda, com máscara, ela está super plena aqui, ó. Mas olha a saturação de oxigênio dela, 60%. Essa é uma paciente que é candidata à intubação, não adianta a gente ficar tentando protelar a intubação para ela. E aí, dentro da ventilação mecânica, o fisioterapeuta tem papel primordial em ajudar nas decisões, né, do que fazer com o paciente na ventilação mecânica. Então, instituir o que a gente chama de ventilação protetora, pronar o paciente acordado, isso é eu vou mostrar um pequeno estudo, rapidamente um estudo para vocês, que mostra, ó, a pronação ela vai ter efeito benéfico nesse tipo de paciente com Covid-19, né, e também já mostrava anteriormente. Recrutar os pacientes, se ele não recrutar é um procedimento na ventilação mecânica que é o fisioterapeuta que pode fazer, e ele vai julgar se é necessário fazer. Buscar o desmame diário, portanto, tentar tirar o paciente constantemente do ventilador mecânico, já que ele traz tantos efeitos adversos, né, para o paciente, e fazer a aspiração de secreção também é função do fisioterapeuta quando tiver critério para isso. Como a gente falou aí, né, de como nós vamos conduzir a ventilação mecânica, na ventilação mecânica, a gente escolhe os níveis de oxigenação que eu vou ofertar para o paciente, que é a FO2, né, e aí eu olho pela saturação de oxigênio, e também escolher o nível de pressão que vai estar nos ventiladores que a gente vai regular, que é o nível de PIP. Então, os pacientes com SARA, a gente tem uma tabela que norteia isso, que está aqui nessa referência, mas para pacientes com COVID e SARA, a gente acaba tirando, né, separando essa tabela para conduzir a ventilação mecânica. O recrutamento alveolar nada mais é do que você ofertar grandes pressões, ó, então, para quem acha aí, né, para as pessoas que vêm falar comigo que acham que a doença não é nada, você imagina você com 60 de pressão dentro do seu pulmão, né, sendo que durante uma respiração espontânea a gente faz pressões negativas durante a inspiração. Então isso daqui, ó, as pressões altas, como essa, né, é para a gente justamente abrir aquelas áreas que eu mostrei da tomografia. E esse é o efeito, ó, de um trabalho de um fisioterapeuta, né, é um paciente que a gente atendeu lá, a gente fez o recrutamento num dia, esse era o raio-x de um dia, no dia seguinte, olha o raio-x que ele tem. Isso aqui foi trabalho da equipe de médicos, enfermeiros e a fisioterapia que conduziu esse recrutamento. E depois de recrutar, a gente que é responsável por escolher o nível de PIP, o nível de pressão que vai ficar para melhor manter esse paciente ventilado, né? Então, diariamente, ou até mesmo mais de uma vez por plantão, a gente acabava tendo que fazer a titulação da PIP. E aqui é para mostrar para vocês os efeitos benéficos, né, na sobrevida, na utilização de pronação, né, de pronação de pacientes com SARA. Então esse sim tem uma comprovação bem importante. Olha que interessante, né? Um estudo mostrou que pacientes graves acordados não tem nenhum benefício de pronar. Mas assim que você intubou o paciente, você colocá-lo em pronação, ele aumenta a sobrevida desse paciente sim. Isso aqui é um exemplo de uma paciente nossa lá, que ficou pronada. Essa paciente ficou em torno de 40 horas pronada, né, porque não melhorava a oxigenação com outros recursos, né, que a gente utilizou. Depois de saindo da parte mais grave da doença, né, papel da fisioterapia já iniciar a reabilitação dos pacientes dentro da UTI. Então, colocá-los sentados, colocá-los em pé. Aqui a gente está vendo à esquerda o paciente fazendo treino muscular respiratório, né, para tentar desmamar do ventilador. Esse paciente ficou muito tempo em ventilação mecânica, muito tempo com bloqueador neuromuscular, o que faz o paciente apresentar uma fraqueza muscular importante. Aqui a gente tem 2 pacientes, né, que já estão em processo de reabilitação bastante evoluído, então eles estavam ficando em pé. Esse paciente à nossa esquerda aqui é um paciente que a gente mostrou o raio-x dele de recrutamento, então foi um paciente que ficou muito grave, precisou de traqueostomia, mas aqui, ó, saiu deambulando da UTI, então quem põe o paciente para deambular, para ficar em pé dentro da UTI, é a fisioterapia. Mas aí a gente tem o pós-Covid, né? Então o que é o pós-Covid? Para a gente terminar essa explanação aqui, né? Então no pós-Covid, a gente vai ter as consequências, né, da internação em UTI. Então, durante a internação em UTI, a capacidade funcional dos pacientes vão diminuir, pode durar até essa diminuição até de 3 a 6 meses
pós-internação. É óbvio, né, que com os recursos que hoje tem dentro da terapia intensiva, a sobrevida dos pacientes aumentou, mas a gente passa a ter uma nova síndrome, que é a síndrome pós-UTI, e nós não precisamos nem falar só de síndrome pós-Covid, né, uma síndrome pós-UTI, onde existem relatos já da disfunção a ficar perdurando até 5 anos, dependendo do tipo de doença que o paciente teve dentro da UTI. A recuperação acaba sendo lenta e o paciente acaba apresentando a fraqueza muscular adquirida na UTI, que é aquilo que o doutor Eduardo relatou, né, no relato dele, dizendo lá que ele teve perda de massa muscular, perdeu força, ele perde proteína, né, perde peso, né, e aí, consequentemente, por que ele tem uma disfunção, né, uma capacidade funcional diminuída? Porque o músculo, ele perde a sua capacidade contrátil, né, então o paciente para de ter capacidade de fazer algo que era básico na vida, que é tomar água, que é pentear o cabelo, tomar um banho sozinho. Então, existe aí uma diminuição importante da qualidade de vida. Especificamente falando do paciente com Covid, né, o que esse estudo de 2021 nos mostrou aí, né? Então, esse gráfico, rapidamente, eu vou mostrar para vocês, ele mostra a força muscular respiratória e o score MRC, que é um score de força muscular periférica. Então, observe, né, que alguns pacientes, né, se você olhar aqui, então, se a gente inicialmente, nesse estudo, poucos pacientes não apresentaram fraqueza muscular respiratória ou fraqueza muscular periférica. Então, esse quadrante aqui é onde são pacientes que não tiveram nada de fraqueza. Já esse quadrante de baixo, né, um quadrante pequeno aqui, mas um quadrante de baixo, mostra os pacientes que tiveram tanto diminuição na força muscular respiratória, como também diminuição na força periférica. Então, esses pacientes são aqueles que ficaram mais graves, vão precisar de reabilitação, tanto respiratória como reabilitação periférica. Aqui, nós temos o paciente que teve, apesar de ter força muscular respiratória normal, ele apresentava força muscular periférica diminuída. Então, um grupo grande, ó. Então, por isso que a capacidade funcional desses pacientes acaba tendo uma grande alteração. Então, eles saem da UTI, né? Oi, Paulo, você precisa... Não, pode continuar. Tô acabando, hein? Tô acabando. Então, assim, ó, esses pacientes aqui são os pacientes que vão sair muito fracos da UTI, né? Saem respirando sozinho, mas saem muito fracos. E olha que interessante, não teve nenhum paciente que tinha fraqueza muscular respiratória e normalidade da força periférica. Né? Então, esse é o panorama aí que o estudo mostrou, né? Então, aqui a normalidade, da força periférica, aqui diminuição da força periférica. Aqui, normalidade da força respiratória e aqui diminuição da força respiratória. Então, alguns pacientes que apresentaram essa diminuição. E olha que interessante, a força muscular, ela tem uma correlação muito importante, esse é um gráfico de pacientes com Covid, uma correlação importante com o VO2 pico, que mede a nossa capacidade funcional, tá? Agora, se esses pacientes que saem da UTI, né, que a gente avalia lá pós-Covid, se eles tinham uma doença respiratória, o que acontece com eles 3 meses depois? Olha aqui, ó, estudados 3 meses depois. A função respiratória deles está normal. Então, aqui é uma medida de espirometria. Esses pacientes têm capacidade funcional respiratória normal. E aqui, ó, a proteína C reativa, que é uma medida de inflamação, ela também normalizou depois da saída, depois de 3 meses. Mas a gente viu, né? A gente sabe que o paciente saiu mais magro. Então, você pega lá o IMC, ó, de 32, 6 meses depois, ele aumentou para 33. E o que a gente imagina? Que esse paciente voltou a ganhar massa muscular. Olha que achado importante, ó. Aumentou massa gorda, 27 para 31, mas olha o que aconteceu com o músculo, mesmo depois de 6 meses. Ele está perdendo o músculo mesmo depois de 6 meses de internação. Então, um fato importantíssimo aí para a gente pensar na reabilitação dos nossos pacientes. O que justifica essa perda de massa muscular mesmo 6 meses depois? Acontece que esses pacientes, ó, aqui avaliados 3 meses e 6 meses depois, eles têm um VO2 de repouso muito alto. Esse VO2 de repouso muito alto significa que ele tem um metabolismo muito aumentado. Então, resumindo esse trabalho, né, que estudou aí, fez teste ergométrico com pacientes pós-Covid, resumindo, o que ele nos mostra? Que o paciente, ele faz uma anaerobiose persistente, quer dizer, ele está constantemente consumindo muito oxigênio,
está hiperventilando, fazendo termogênese e perdendo água, que é isso que mostrou o estudo. O que mostra o teste ergométrico? Ó, que a incapacidade do exercício não pode ser justificada só pela menor oferta de oxigênio ou por disfunção cardíaca, mas sim por uma questão metabólica. Então, uma questão metabólica é o que justificaria o que está acontecendo. Então, se esse paciente tem uma alteração metabólica importante e não somente cardiopulmonar, o que precisa sempre é tratar a inflamação, continuar tratando e tratando esse hipermetabolismo para que eu consiga depois fazer a reabilitação pulmonar dele, respiratória, com exercício posteriormente. Esse trabalho aqui eu trouxe só para mostrar para vocês que o exercício respiratório, e aqui a gente está falando de treino com carga e não exercício de bolinha, ele é importante na recuperação pós-Covid. Né? Então, quando eu comparo aquele grupo que faz treino e que não faz treino, as respostas na função respiratória, na qualidade de vida e, inclusive, na capacidade de exercício, acaba sendo maior naquele grupo que faz treino muscular respiratório. E para terminar, eu quero dizer para vocês, né, que todos, se temos aqui fisioterapeutas assistindo, né, minimamente a gente tem que avaliar os nossos pacientes, né, em relação à tolerância ao exercício, a disfunção respiratória que ele apresenta. Então, grifei coisas simples que a gente pode ter aqui, não precisa de grandes avaliações. Avaliar o equilíbrio, que é por meio de escalas, e avaliar a mobilidade desse paciente, porque provavelmente eles terão essas alterações no pós-Covid. E, por fim, o que fazer com eles, né? A gente deve tratá-los especificamente com exercício aeróbio, tratá-los com força, com exercício de força muscular periférica e tratá-los com treino muscular respiratório. Lembrando que para tratar, né, o fisioterapeuta ele precisa sempre aprender a prescrever. Então, frequência, intensidade, tipo de exercício e tempo de reabilitação. É isso que nós vamos ter de papel. Para terminar, né, eu queria mostrar então para vocês, essa é a imagem da Santa Casa de Marília, né, uma instituição que me recebe de braços abertos, que eu fui lá para aprender muito com eles, mas levei muito conhecimento e tenho certeza que contribuí com muitos pacientes que por lá passaram. Nós chegamos a ter lá 3 unidades de terapia intensiva atendendo Covid-19, né, e esse é a equipe aqui, né, aqui está o Dr. Hugo, que é o médico-chefe lá, que me recebeu de braços abertos, que a gente aprende muito com ele, e a gente tem discutido muito sobre as condutas ainda com o Dr. Hugo. E mostrar para vocês a Unesp, né, que é essa entrada principal da Unesp. Aqui está o CER, que é o nosso centro de reabilitação. E também mostrar para vocês esse grupo que o professor Paulo falou aí para vocês, do projeto que nós estamos fazendo parte, que é o nosso grupo que está hoje com um ambulatório pós-Covid. Né? O nosso ambulatório, na verdade, é um ambulatório pós-reabilitação de UTI, né, pós-internação na UTI, mas que óbvio que hoje nós estamos atendendo pacientes com sequela de Covid. Então aqui nós temos uma equipe multidisciplinar, o professor Paulo nos ajuda, é da área da fisioterapia, mas trabalha com equilíbrio, tem a pessoal da fonoaudiologia, o pessoal da terapia ocupacional também, e a gente da fisioterapia fazendo também as nossas avaliações. Tá aí um QR Code que pode ajudá-los aí, quem quiser entrar em contato comigo, quem quiser seguir o meu canal, que é o Apollo Fisioterapia no YouTube, eu convido a todos que sigam e fico aí à disposição para dúvidas a respeito da nossa atuação no paciente com Covid e agradeço demais, mais uma vez, o convite, né, que o professor Paulo aí me fez para estar presente nesse evento de vocês. Muito obrigado, viu, professor Paulo? Excelente explanação, professor, muito bom, tinha certeza que não seria menos. Eu que particularmente acompanhei pelas mídias sociais e conversando com vocês sobre essa sua experiência, eu tinha certeza que você ia trazer aqui muita evidência científica boa, ia trazer muita experiência clínica boa, né, nesse passo aí que nós estamos ainda durante a pandemia. Eu acho que muita coisa mudou, muita coisa, né, já foi certeza, né, professor? E somente com estudo e com experiência clínica a gente vai conseguindo, né, tomar as boas decisões, né? Eu olhei aqui no chat agora, nós temos muita gente elogiando a sua apresentação, tá? Temos aqui colegas do seu tempo de faculdade, pelo que eu percebi aqui. E tem uma perguntinha aqui, sei que não é da sua área,
Se conseguir responder, ok. Tinha alguma associação com terapia nutricional específica quanto a pacientes entubados com sonda nasoenteral ou nasogástrica, né? Quem pergunta é Cláudia Maria Garcia Lopes Molina. Então, se você puder trazer para você, para a gente aqui, um pouco dessa sua experiência, né? Se você tem essa informação, eu acho que ajudaria. Então, professor Paulo, nessa unidade que eu tô, né, a nutricionista, nós temos a facilidade, né, de poder passar uma visita multidisciplinar lá, né, e sempre os pacientes que estão dentro da terapia intensiva, eles vão ter uma meta calórica, essa meta calórica, ela é calculada pela nutricionista, é tentada alcançar. A gente, especialmente a fisioterapia, conversa com a nutrição para que ela entre com a proteína normalmente após os exercícios de mobilização, né, os exercícios ativos, porque assim como a gente vai para a academia e toma proteína após a academia, é isso que o paciente precisa para ganhar músculo, não perder músculo. Sim. Porque ele está em hipermetabolismo no pós-Covid, você imagina como ele está no Covid. Né? Então eu acho que esse trabalho, sim, ele é feito e é uma constante dentro da terapia intensiva atualmente, né? Não necessariamente só no Covid. O paciente que tem meta calórica atingida é o paciente que vai ter mais sucesso em tudo que a gente for fazer, né? Ele vai vencer melhor uma infecção, ele vai conseguir sair da ventilação mecânica, coisa que um paciente que não tem energia, não tem músculo, ele vai ter dificuldade para desmamar do ventilador. Sim. E a gente não adianta treinar, senão a gente vai acabar lesando mais o paciente se eu ficar dando carga sem ele ter proteína para construir músculo. E quando nós temos, né, todo esse equiparato da equipe interdisciplinar, como você disse agora, conversando junto, né, claro que o sucesso, né, aumenta ali quando nós falamos da recuperação desses pacientes, né? Sim. Mas queria te agradecer novamente por agradecer aqui nosso evento, né? Trazer a sua experiência na linha de frente. Mais uma vez eu reforço que eu te admiro por você ter tomado essa atitude com coragem de ir até a linha de frente mesmo, né? Não sendo preciso, né? No caso você é professor da instituição e é admirável aí essa coragem sua e trazendo para a gente agora esse relato, tá? Então agradeço mais uma vez e estamos aqui por aqui à disposição. Professor Paulo, eu que agradeço, estou sempre à disposição também. Eu queria deixar uma última mensagem aí, eu acho que tem fisioterapeutas nos ouvindo, né? Sim, a fisioterapia, ela tem muitas pessoas falam que foi valorizada durante a pandemia. A gente precisa manter essa valorização e precisamos olhar para frente, para o nosso futuro, e entender que valorização é nós termos carreira dentro dos hospitais, a gente receber bem, porque eu quero ver o que vai acontecer agora, no pós-Covid, se a gente realmente vai ser valorizado. Então, a fisioterapia, ela vai continuar sendo valorizada se formos profissionais de excelência, né? Se não ficarmos usando os nossos achismos, né? Então, um evento como esse que vocês estão organizando hoje, permite que todos nós tenhamos conhecimentos de excelência, é isso que a gente precisa, para que a gente leve o melhor para a nossa população. Então, quando eu fui de dentro da minha casa para dentro de uma UTI, correr risco de infectar inclusive meus familiares, foi para mostrar que a universidade, né, na fala do reitor de vocês, ele falou, a universidade está aqui para produzir ciência e para a gente levar isso para a comunidade, não adianta a universidade ficar entre muros. Então, é isso que vocês estão fazendo, é isso que a gente precisa fazer, que esse vai ser o futuro do nosso país, a gente precisa acreditar nisso. Com chave de ouro, Alexandre, muito obrigado mais uma vez, tá? Grande abraço, Paulo. Obrigado, um abraço.